Pois bem, é, MIDI, a palavra MIDI significa Musical Interface Digital Instruments. Se a gente for falar em inglês, tá certo? Musical Interface Digital Instruments. Ou interface musical para instrumentos digitais. É bem melhor, né? Bem mais elegante em português, né? Então, MIDI já tem mais de 30 anos, gente. E é um protocolo, como a gente já viu, né? A gente não ouve. O que significa dizer que MIDI é um protocolo? É que a gente não ouve sons MIDI. A gente, na verdade, o que a gente ouve é o resultado de um módulo MIDI. Quando a gente está mexendo com MIDI, a gente está mandando mensagens MIDI, tá certo? Então, seguindo. Existem, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei o título desse slide síntese sonora e coloquei aqui a foto de alguns instrumentos bem antigos, alguns teclados, na verdade sintetizadores bem antigos. Os sintetizadores, eles tiveram o auge assim do uso e da euforia na década de 70. Foi uma época da revolução, da terceira revolução industrial. Né? A gente tem a primeira revolução industrial em 1760, por aí, não, 1780, perdão, começa na Inglaterra, especificamente. A segunda revolução industrial, ela começa sim, a da Inglaterra teve como característica principal a energia, né, nos materiais, no caso, o ferro, né, o uso de ferro. Isso foi quando começamos a utilizar, por exemplo, construir pistas para trem, né, ou seja, os trilhos, né, as linhas de trem. O combustível não era o combustível fóssil, era o combustível a vapor, né? Foi o desenvolvimento da indústria a vapor, né? A gente sabe do tear mecânico e tudo mais aquilo. E essa foi aquela característica, foi uma das principais características que envolvem a primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial é aquela que começa lá pelos idos 1860, aproximado, né? Bem pertinho já de 1900, ou seja, do século passado. E é uma revolução que se caracteriza pela tecnologia pelo desenvolvimento, melhor dizendo, do combustível fóssil, pelo desenvolvimento do capitalismo financeiro, né? Pelo desenvolvimento da tecnologia elétrica. Então você tem linhas de transmissão, pela tecnologia também do telefone, né? Comunicação a longas distâncias, e o desenvolvimento de meios de transporte de longa distância, como avião. Então, tudo aquilo caracterizou, foi o que revolucionou aquele período. Depois nós temos a terceira revolução industrial, que é a revolução do transistor. O transistor foi responsável por como componente eletrônico, foi responsável por diversas modificações que aceleraram muitos processos de produção a partir da década de 60, de 70, após a Segunda Guerra Mundial, né, o segundo pós-guerra, como a gente diz. E ele foi o que permitiu, por exemplo, os computadores. Né? Então essa revolução toda aí vem com o desenvolvimento de instrumentos elétricos, como os eletrofones e tal, né? Como é o caso que a gente está vendo aqui. Então, hoje a gente vive a chamada quarta revolução industrial. É aquela que está fazendo... A gente vai falar um pouco sobre isso depois, né? Ainda vou preparar um vídeo sobre isso, mas a quarta revolução industrial é aquela que responde pelas fantásticas modificações que a gente tem no nosso dia a dia, já agora. Então, eu falo isso em outro momento. Tem mais a ver com o mundo digital, a chamada revolução digital, né? E essa daqui que a gente está querendo mostrar, que eu estou mostrando aqui na foto, é de síntese sonora, né? Sob o título de síntese sonora, são teclados, são sintetizadores, na verdade, nos quais você pode mexer
e mudar sons e criar novos sons. Você pode criar texturas, você pode criar timbres, né? Então você ganha, o músico aqui ganha um pouco mais de autonomia em relação aos instrumentos acústicos tradicionais. Agora a gente não precisava mais, a partir desse momento a gente não precisava mais ficar, digamos assim, reféns somente do som que o instrumento consegue entregar. A gente agora conseguia modificar os instrumentos e apresentar outros sons, outras propostas tímbricas também. Só que nesses primórdios a gente fazia isso através de síntese. E essa era a maneira de você conseguir. A indústria, na verdade, queria conseguir reproduzir sons parecidos através de um teclado, mas queria imitar os outros sons, os sons de outros instrumentos. É claro que chegava perto, mas não ficava muito parecido. Né? E uma das maneiras, como foram muitos fabricantes, muitas indústrias, na verdade, aliás, a indústria é uma só, é da tecnologia musical, mas muitos fabricantes se propuseram a criar soluções para esse tipo de problema, ou seja, para que se tivesse instrumentos musicais que pudessem tocar e ser utilizados em concerto, por exemplo, em shows, e como são muitos os fabricantes, como por exemplo Korg, Yamaha, Roland e por aí vai, não é? Eles começaram a pensar, foi começado a pensar num protocolo onde os instrumentos conseguissem se comunicar mesmo sendo de fabricantes diferentes. Então, a esse tipo de protocolo é o que a gente chama MIDI, é o protocolo MIDI. É uma maneira de diversos instrumentos musicais diferentes, não necessariamente teclados, conseguirem se comunicar entre si. Então, o básico do MIDI, da comunicação, se dá através de mensagem MIDI. Um teclado pode mandar uma mensagem MIDI para um outro aparelho, que pode ser um outro teclado, uma bateria ou algo desse tipo. Quais são os conceitos que mais nos interessam aqui, nessa coisa toda do MIDI? Canais MIDI, porque essas mensagens elas vão como se fossem... elas viajam através daquilo que a gente chama de canal, mas eu geralmente uso para fazer uma comparação, um cano ou uma mangueira, né? A gente pode mandar a água é o canal MIDI, ou melhor, a água é a mensagem MIDI e a mangueira seria o canal MIDI. E a gente pode mandar a mensagem por diversas mangueiras ao mesmo tempo, né? A velocity, aqui, que traduzido em tradução livre, né? Quero dizer, em português seria velocidade, mas aqui tem mais a ver com a nossa intensidade. Quando começaram a criar os chamados teclados sensitivos. Eram aqueles teclados, porque antes, nas primeiras versões dos teclados, eles tinham... você não poderia soltar o braço e o volume de som era o mesmo. A intensidade da onda sonora era a mesma. Não tinha variação como, por exemplo, a gente encontra num piano acústico quando a gente está tocando piano acústico. Então, o velocity é esse parâmetro. Lembra que eu venho falando muito para vocês sobre parâmetros. Mexer com tecnologia é mexer com parâmetros, é modificar esses parâmetros. E o parâmetro chamado velocity, na verdade, ele tem a ver com a intensidade do som. Então, eu posso tocar a tecla com mais força ou com menos força e vou ter resultados diferentes em cada uma das situações. O polyphonic afterthought significa quantas teclas eu posso tocar ao mesmo tempo e ouvir os sons sem que uma anule a outra. E eu posso explicar. Imagina um teclado que tem 128 teclas, um teclado desse daí, e eu tivesse que tocar somente uma tecla de cada vez. Né? Era assim no início. No começo, depois eles começaram a mexer, conseguiram fazer uma tríade. Então você poderia tocar 3 notas, Dó, Mi, Sol, por exemplo. Mas se você tocasse qualquer outra nota, a nota mais grave automaticamente ficaria muda. Ou seja, no máximo ele conseguia tocar 3 sons ao mesmo tempo. Não mais do que isso.
Depois já aumentaram para 4 e a capacidade foi aumentando até que hoje a gente tem uma polifonia. A gente chama esse aspecto, ou melhor, esse parâmetro, o da polifonia, é justamente a capacidade de você tocar muitas teclas. Se eu quiser hoje, por exemplo, uma polifonia de 80 teclas, que é uma polifonia muito comum hoje em dia, acho que todo teclado consegue fazer isso, eu posso até tocar um cluster. Sabe o que é um cluster, né? Pegar o meu braço, o meu antebraço, tocar todinho, bater, me encostar nele, né? Me apoiar nele, nas teclas de um piano, de um teclado, e ainda assim todas as teclas saírem som. Então esse parâmetro chama-se polifonia. Temos também o Program Change, que na verdade é esse o mais popular dos parâmetros que as pessoas por aí mexem mundo afora sem saber o que estão fazendo na verdade, que são os diversos sons que a gente consegue colocar no teclado, né? Por exemplo, se eu quero colocar som de cordas, eu vou lá e mexo no strings, né? Como a gente gosta de falar em português, strings ou strings. Então eu coloco ali sons de corda. Esse parâmetro, se eu for em qualquer teclado, qualquer um que mexa com MIDI, eu vou procurar nele o Program Change e vou saber que lá eu vou conseguir colocar os sons que eu quiser dentro desse teclado. E o Latency Control, ou Control, na verdade o que é um controle de latência. E o que é a latência? Teoricamente, todo instrumento tem uma latência, que é a demora que você percebe, que o músico percebe quando está tocando, para poder o som chegar no seu ouvido. Então, se eu vou tocar um gongo sinfônico, por exemplo, eu dou uma cacetada e só depois de alguns segundos é que o som vai vir com mais força. Aquele som enorme, né? Se eu toco um piano, na hora que eu toco a tecla, praticamente na mesma hora o som está saindo, eu estou conseguindo ouvir, né? Mas imagina você, que coisa estranha é você tocar o piano, a tecla do piano, e ele demorar mais alguns milissegundos para poder entregar o som. Parece que o som está lá fora, né? Acontece um pouco isso, por exemplo, com o órgão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tocar um órgão de tubos, mas a gente toca o órgão de tubos e ele demora alguns milissegundos mais para poder o som chegar até o seu ouvido. Então a demora que a gente tem, então uma latência praticamente zero, ou a latência mais próxima de zero que eu conheço é da corda. Você está tocando a corda de um violino ou então a corda de um violão, e na hora que você toca já está ouvindo, né? Não tem intermediário. Um piano ainda tem intermediário, que é o martelo e coisa tal, aquele mecanismo do próprio piano. Então latência é a distância, a demora que você leva para tocar um instrumento e sair o som. No caso dos instrumentos sintéticos, os sintetizadores, né, no caso do teclado, por exemplo, esse som demora um pouquinho mais, dependendo inclusive do fabricante. Hoje em dia, a melhor latência, ou seja, a latência praticamente zero, pode ser encontrada nos computadores da Macintosh, o MacBook Pro, né? Então esses computadores, eles têm latência baixíssima que você não percebe quase a diferença. Já os instrumentos que estão ligados no Windows, se você quiser tocar em tempo real, né, você tocar no seu teclado e gravar, pode ser que você ache estranho, porque você vai ter que correr um pouquinho mais ou tocar um pouquinho atrasado, depende da situação, para poder você perceber o som na hora certa, porque o som tem uma demora, uma distância entre o momento que você aciona a tecla e o momento que você ouve o som. A essa propriedade a gente chama de latência. Quanto mais memória RAM você tiver, melhor para você combater o efeito da latência no seu Windows, no caso. No computador, no Mac também, tá certo? Mas o Windows é o mais problemático, por isso que eu estou falando aqui como exemplo do Windows. Mas, já antecipando, sim, você pode ligar todos os teclados que você tiver no seu Windows. É possível. Procure o aplicativo PDF to Music. É um aplicativo que existe
grátis, eu acho, né? E pode ser muito útil para quem trabalha com coros e produção musical. Ou seja, você abre uma partitura no PDF, coloca nele, naquele processo que eu falei para vocês, né? Importe, aí ele vai importar o PDF, você vai poder ouvir o que está escrito nesse PDF. Não é legal? Então você pode trabalhar isso daí, depois dá uma olhadinha daí, eu coloquei o endereço que é o www.myriadonline.com/en/products/pdf to music pro.htm. Esse endereço, na verdade, é o endereço do PDF to Music profissional, isso é pago, tá certo? Mas você pode ter uma versão grátis também dele, então dá uma olhadinha nisso daí que talvez você se interesse. E ele utiliza para fazer isso MIDI. MIDI é muito útil, amplamente utilizado. A indústria da música hoje não sobrevive sem MIDI. Então, só para você ter uma ideia disso aí. Isso daí eu queria mostrar, na verdade, se estivéssemos tendo aula presencial, né? Então, eu peço que Amanda peça para o seu leitor procurar isso para você, tá certo? Esse endereço que eu falei aqui agora do PDF to Music. E o que são controladores MIDI? Eu coloquei aqui o desenho. Um teclado musical ligado ao teclado de um computador velho, que só na velha porque a imagem é velha, mas é isso. É um controlador, como o próprio nome já diz, é quando a gente consegue mexer no MIDI e é como a gente consegue produzir sons que a gente quer. Então, na verdade, teoricamente, mais uma vez, os instrumentos acústicos também têm controladores. Cada tecla de um piano controla uma corda. Então, ou pelo menos o conjunto de 3 cordas, né, no caso das cordas que forem mais fininhas, né, as cordas da metade do piano para cima, né? Ou pelo menos uma corda, com certeza, uma tecla controla. Cada uma controla uma e somente uma. Você não tem uma tecla no piano que controla 2 cordas. Né? Você tem, a menos que seja a mesma corda, como eu falei, né? No caso do tricorde, a gente chama de tricorde. Mas controlador é quando a gente tem um instrumento musical que faz com que os sons sejam mexidos como a gente quiser. E nesse slide eu coloquei um exemplo de um sequenciador, tudo em termos de desenho para tentar ver se vocês conseguem compreender como a gente pode fazer coisas diferentes com muitos equipamentos MIDI. Mesmo que os equipamentos sejam velhos, mesmo que os equipamentos sejam, desde que estejam em funcionamento bom, claro, né? Mas a gente consegue conectá-los de uma maneira muito fácil. Então eu coloquei aí um exemplo de um sequenciador. O sequenciador tem uma saída MIDI e vai nos canais 1, 2 e 3, aí vai entrar num sintetizador, um teclado. Então é MIDI in. No MIDI out do sequenciador, ou seja, na saída, eu liguei ao MIDI in do teclado, do sintetizador. E aí eu liguei o MIDI through do sintetizador, que é uma saída de compartilhamento, ao canal 1, 2, 3 do MIDI in de um outro sintetizador, de um segundo sintetizador. E fiz o mesmo procedimento, né? Na saída dele, eu liguei o canal 1, 2 e 3 na entrada 1 ou na entrada in do sintetizador número 3. Então eu tenho aqui 3 teclados que estão tocando o sequenciamento que eu fiz naquele sequencer. E se eu colocar para tocar o sequencer, der um play no sequencer, os 3 teclados em funcionamento vão tocar o som que está lá. É uma maneira de ligar e é uma maneira já de introduzir um assunto importante que vai se repetir em diversas disciplinas, que é o conceito de sinal. A gente controla o sinal está andando, a gente chama isso aí de sinal. A saída MIDI out é o sinal, né? O sinal sai pela MIDI out do sequenciador e entra no MIDI in do teclado 1. Aí sai do teclado 1, entra no in do teclado 2. Sai do teclado 2, entra no in do teclado 3. Por aí vai.
Essa imagem não ficou muito boa aqui, não sei porquê, mas a imagem somente da parte de trás também do sequenciador que eu posso fazer com que saia do... Sempre, gente, a gente vai ligar o sinal de saída num sinal de entrada. O sinal só tem uma via, ele não tem duas vias, então o sinal que está saindo, ele está saindo de algum lugar para poder entrar em outro. Ou então a saída dele final, que é no caixa, né? A gente vai ouvir, quando a gente está ouvindo, é a saída dele final. Um alto-falante, ele tem somente uma saída e somente uma entrada, teoricamente, né? Você ligou um teclado num alto-falante, o sinal sai do teclado e entra no alto-falante. E ele sai do alto-falante, não via elétrico, mas via sonora, e entra no seu ouvido. Então é assim que funciona. Aqui mais alguns exemplos, também em desenho, tá certo? Coloquei um teclado que eu chamei de master. Aliás, aqui eu já coloquei a figura de uma mesa de som. Eu tenho uma mesa de som chamada mixer, misturador, tá certo? E olha só, um teclado logo em cima, o teclado chamado master. Esse teclado master, ele tem uma saída MIDI, e essa saída MIDI vai entrar no MIDI in do outro teclado que eu chamei de slave, ou seja, escravo. Tem um teclado que é o master, tem um teclado que é o escravo. Esse teclado escravo, o som sai dele via MIDI também, olha, MIDI through, tá certo? E vai entrar no in do segundo teclado slave. Segundo teclado. Então temos 3 teclados que estão ligados ali e tal. E todos esses 3 teclados, eles estão ligados também. A saída deles, eu posso ligar a saída principal deles na mesa de som que eu chamei de mixer. Então o teclado master está no canal 1 da mesa. O teclado slave 1 está no canal 2 da mesa. E o teclado slave 3 está no canal 3 da mesa. E o sinal agora está na mesa. Agora eu tenho que mandar esse sinal para algum lugar, senão não vou ouvir. Então ele sai da mesa e vai para o amplificador. Aí o amplificador pega esse sinal, que é bem pequenininho, e ele, como o nome já diz, amplifica, torna o sinal bem maior, e ele manda esse sinal agora para um loudspeaker, que significa, na verdade, um falante ou um fone. Vamos imaginar que isso daqui é um conjunto de cones de fone, que vão para um show, por exemplo. E aqui a gente tem o som. Esse som que a gente está ouvindo é áudio. O som que está tracejado, que eu tirei de cada teclado desse daqui, é um som que vem áudio. Agora, o sinal MIDI é esse que está com a setinha sem ser tracejada, como eu já tinha mostrado antes. Aqui mais um exemplo de controladores MIDI, ainda nesse modelo. Deixa eu fazer o seguinte agora para vocês, antes de passar para isso daqui. Quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Pronto. In é a entrada e out é a saída. Vou dar um ok aqui, olha. Temos a imagem de um teclado com 2 cabos MIDI, um in e um out. Um teclado desse pode ter até 3 entradas e saídas. Na verdade, uma entrada, que é a in, e as saídas, que são a out e são a through. A saída out manda diretamente para o som final que você quiser. A saída through significa, vamos traduzir aqui como compartilhar. Você compartilha o som desse teclado 1 com o teclado 2, por exemplo. Então, toda vez que você tiver alguma coisa, alguma porta, a gente vai chamar aqui de porta, por onde entra o som ou o sinal. Alguma porta que tenha escrito in e n significa entrada. E toda vez que tiver out é saída, né? Isso você já sabe. Então eu vou aqui passar adiante. In é uma entrada. Então eu preciso fazer com que o sinal saia de algum lugar e entre aqui. Como é uma entrada, eu vou pegar no outro teclado aqui, olha. Aliás, se eu tocar aqui nesse daqui, sem nenhuma conexão, não vai sair nada. Aí eu chego aqui no Alt e coloco
para que ele saia e ele entre no IN do segundo teclado. Notem que só está saindo zeros e uns, como a gente já viu. E agora eu posso fazer o contrário. Eu posso também desse teclado, do segundo teclado, a saída dele, fazer com que o sinal MIDI, né, a mensagem MIDI, saia desse teclado Alt e entre no IN do primeiro teclado. Então o que eu tocar aqui nesse segundo teclado vai ser tocado também no primeiro. Então isso basicamente é o que a conexão MIDI faz. Bom, pessoal, para vocês verem na prática essa coisa da conexão, né, as conexões MIDI hoje em dia, por exemplo, o meu piano é esse aqui, um piano digital P115, tá certo? Yamaha. Então eu vou colocar aqui agora, vou mostrar aqui para vocês aqui atrás quais são as conexões possíveis dele. Olha, essa entrada aqui, na verdade é uma entrada de energia, né? 12 volts, então aqui é alimentação de energia. Aí temos aqui, olha, auxiliar out, ou seja, saída auxiliar. Então aqui, nesses dois aqui, eu posso usar, por exemplo, os cabos não de MIDI, mas áudio, que é aquele cabo que a gente chama de P10, ou seja, banana também, né? Plug banana, é também muito conhecido. Esse daqui pra gente interessa pouco, mas é um tipo de pedal também, ou seja, um tipo de controlador. Aqui eu posso colocar o meu pedal de sustentação. Eu tenho um que ele não está aqui agora no momento instalado, mas quando eu quero fazer o som de sustain, é esse daqui. E esse daqui é o que mais interessa para a gente nesse momento, que é o USB to host. O que é... Pronto, esse daqui, ó. É também chamado de cabo de impressora, tá certo? Então, aqui é quando eu consigo ligar, deixa eu só, pronto, coloquei lá de volta, é quando eu consigo ligar e eu vou mostrar agora para vocês onde é que ele está sendo conectado. Ele sai, é uma saída, né? Ali eu toco, aliás, é duas vias, é uma saída que vem um fio, esse fio daqui, tá certo? E ele chega até aqui. Esse aparelhinho aqui que eu tenho é para aumentar o número de portas USB, então ele está bem aqui, ó. Ele entra USB, no caso do computador. Ele é um USB... aqui está pendurado justamente o plug banana, que é do pedal que eu tenho. Estava aqui fora, desculpem. Esse cabo daqui é um cabo igualzinho a esse que eu estou mostrando para vocês, só que ele está desmontado. Olha. É um USB que tem a parte que entra no computador, que é essa daqui. E esse daqui serve tanto para impressora como para o próprio... teclado, e ele vai servir como porta, ou melhor, como cabo MIDI. Só que nem todo cabo MIDI é desse jeito. Às vezes tem um que é desse jeito aqui. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Eu tô sem o cabo aqui, mas aqui atrás, pronto. Isso aqui é uma interface de áudio e MIDI no caso, né? É uma M-Audio, tá certo? É a que eu uso aqui em casa, normalmente. E aqui atrás, olha, a gente tem essas duas entradas aqui, ó, MIDI out, MIDI in. Então, se eu tiver cabo MIDI para entrar aqui, eu até tenho, tá lá por dentro. Só que o meu teclado não pega essa saída de cabo MIDI, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um teclado mais antigo ou algum que tem essa adaptação para esse tipo de cabo MIDI, eu posso controlar MIDI, inclusive diretamente nessa plaquinha de som aqui. Só que no meu caso, como eu não tenho, eu controlo o MIDI diretamente no computador, eu mando para o computador, tá certo? Mas para a gente o que interessa são essas duas entradas. Essas outras aqui são microfones e onde tem MIN, L e R são as saídas que vão para os caixas, no caso, para os monitores de áudio, né? Como esses que estão aqui, que vocês estão vendo. Bom, então é isso. Vamos lá voltar para entender melhor essas conexões. Pois bem, pessoal, antes mesmo da gente continuar vendo as conexões, eu queria ainda mostrar para vocês, pelo menos as imagens aqui daquele cabo MIDI que eu mostrei para vocês, tá vendo?
É, o, é um cabo um pouquinho diferente dos outros, não é, porque ele tem esses pinos nessa configuração de um meio arco, né, de um semi-arco. Eu não sei se vai dar para Amanda imaginar isso, construir isso no imaginário dela, essas imagens, mas é um cabo como explicando para Amanda, né, para questão da acessibilidade também. É um cabo que é todo preto e emborrachado como um cabo de som, só que ele não é um cabo de som porque ele não transmite sinais de som nele, não é? Sinais analógicos, no caso. Ele transmite somente dígitos, então somente zeros e uns, e esses pininhos aí são os que encaixam na saída do teclado e na entrada da minha placa, por exemplo, ou o contrário, um outro cabo desse poderia sair da placa e entrar no teclado, caso o teclado tivesse esse tipo de conexão, né? A gente está falando ainda de conexões MIDI. Aqui eu tenho um outro tipo de conexões, esse aqui é um pouquinho mais antigo, mas era o seguinte, no teclado tinham aquelas duas portas, digamos assim, né? Uma porta era de entrada, outra era de saída, ou seja, era o MIDI in e o MIDI out, que também é isso, é redondinho com aqueles 5 pinos que são diferentes. E na outra ponta, a gente tinha nas placas de som antiga a mesma entrada que a gente usava para quem é gamer, né? Quem gostava de jogar videogame com o computador, com o PC, tinha essas entradas que eram as entradas de joystick. Então você conectava nessa entrada de joystick uma ponta do seu cabo MIDI e as outras duas pontas você colocava no teclado. Onde fosse saída no teclado, ou seja, onde fosse out no teclado, você colocaria in no cabo, não é? Porque a saída de um tem que entrar na entrada do outro. Então, o que saía do teclado entrava na in do cabo MIDI. E o contrário, o que saía do cabo MIDI entrava o que saía no caso estava no out, na porta out do cabo MIDI, entraria no in do teclado. Dessa forma, você tinha a opção de responder em duas vias, ou seja, você poderia tanto tocar o teclado e controlar o computador, como tocar no próprio computador e controlar o teclado. E isso também é possível ainda hoje, inclusive, né? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma maneira de o meu teclado tocar sozinho uma partitura do Finale, por exemplo, né? Que eu vou mandar para ele em forma de MIDI. Aqui temos mais um cabo MIDI que segue o mesmo modelo, ou pelo menos a mesma lógica, quero dizer. Né? Tem numa ponta, a gente tem já o USB. A vantagem da tecnologia USB é justamente porque ela já consegue enviar e receber mensagens numa única conexão. Enquanto o MIDI antigo, ele precisava de cada uma, ele precisava, melhor dizendo, das portas separadas. Na porta in, eu só poderia receber dígitos, receber mensagens MIDI. E na porta out, eu só poderia enviar mensagens MIDI. Eu não poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo por nenhuma porta dessas. Agora, com o avanço do USB, aí a gente já consegue fazer isso. Bom, e tem que falar também ainda do padrão General MIDI, que é o chamado padrão GM. O que é isso? Bom, o primeiro é que aquilo que eu falei para vocês das empresas, como foram muitas empresas que começaram, a indústria, vocês sabem que a indústria do áudio e a indústria da música fez fortunas imensas assim nas décadas de 70, 80, 90, né? Talvez começando um pouquinho antes disso, mas teve o auge até a década de 90. Ali ela começa a ter menos impacto na economia global por conta justamente com o advento da internet. E aí temos aquelas plataformas que compartilhavam músicas entre aspas, né, de graça, ou a pirataria, não é?
temos a chamada Napster, que aí é outra coisa que a gente vai ver depois, a gente pode ver, conversar sobre isso depois, mas o fato é que com o advento da internet, a, o compartilhar música, o compartilhar arquivos ficou muito mais fácil. E também ficou mais fácil para o músico produzir a sua própria música e colocar nesses lugares, né? Então, o papel das grandes gravadoras diminuiu um pouco. No sistema em que a gente vive, o sistema capitalista, o capitalista é justamente aquela pessoa que detém o capital. E o que é o capital? É aquilo que permite que as pessoas consigam produzir alguma coisa. Se você pensar de uma maneira analógica, na época da segunda revolução industrial, o capitalista era aquela pessoa que detinha as grandes salas onde colocava o maquinário todinho que as pessoas trabalhavam e convidava as pessoas, ou seja, pagava um salário para que as pessoas trabalhassem. Então ali temos a classe operária, né, que é aquela que opera essas máquinas, o maquinário, né, e para isso ele paga uma parte do que ele lucra e o resto é dele. Então quem detém o capital é esse, por excelência, o capitalista. Na indústria do áudio, os capitalistas eram as grandes gravadoras. Tem até uma música do Chico Buarque, que talvez você conheça, que é A Voz do Dono e o Dono da Voz. Então eu deixo para vocês pesquisarem, que é interessante a história daquela música. No nosso caso, mais próximo da música popular brasileira. Mas o fato é que o músico em si, ele só ganhava, o músico que fazia fortuna, ele só fazia essa fortuna, entre aspas, era na relação de fazer shows. Aliás, eu acho que sempre, né, o músico em si ganhou sempre mais dinheiro fazendo shows. O que ele ganhava com as gravações era muito pouquinho. Quem mais lucrava com as gravações eram as grandes gravadoras, né? Sony, no caso do Brasil, a Odeon e diversas outras que vocês conhecem isso aí, acho que melhor do que eu. Então, essa relação de trabalho mudou um pouquinho a partir da década de 90. Mas voltando então, para a gente entender que o padrão General MIDI nasceu de uma necessidade justamente dos grandes capitalistas, ou seja, as grandes empresas precisavam ter uma maneira mais, digamos assim, mais fluida para poder fazer os seus negócios, para poder vender, para poder desenvolver a sua indústria, a indústria tecnológica. Então, eles chegaram a esse padrão internacional, né? Então, todas as empresas, as grandes empresas que construíam instrumentos musicais eletrofônicos, ou MIDI, que trabalhavam com MIDI, essas empresas aderiram a esse padrão. Aquelas que não aderiram sofreram bastante. Mais cedo ou mais tarde elas tiveram que aderir, porque foi um padrão que se impôs no mercado, tá certo? Esse padrão avançou no problema da polifonia. Lembra que eu falei para vocês que os instrumentos musicais, muitas vezes, no caso do MIDI, ele não tinha uma boa polifonia. Não é? Você tocava uma tríade, dó, mi, sol, beleza. Se tocasse um acorde, uma nota a mais, perdão, ao mesmo tempo, só iria soar três notas. Alguma das quatro notas que estavam sendo soadas ao mesmo tempo iria ficar muda. E normalmente, quando você acrescentava uma, essa que acrescentava soava, mas alguma das últimas seria suprimida. Então, no caso do padrão MIDI, do General MIDI, eles conseguiram avançar bastante com isso daí. Também trouxe um padrão de interface de comunicação ao mercado, porque como a gente está vendo, essa interface, essa facilidade de comunicação era necessária, né? Você não poderia ter se um fabricante era especialista em produzir um tipo de material e outro fabricante enfim, especialista em outro tipo, se eles não tivessem uma comunicação, uma interface de que facilitasse isso, eles iriam por inanição, né, eles iriam sucumbir. Ou seja, esses mercados não iriam progredir. Então, essa interface de comunicação facilitou bastante para que o usuário, né, o usuário final, ou seja, as pessoas que têm um estúdio, por exemplo, que pudessem comprar de diferentes fabricantes e ainda assim poder ter uma boa resposta em relação à conexão entre todos eles. Também teve uma
um grande avanço na resposta e sensibilidade, ou seja, os teclados, no caso os keyboards, os teclados controladores com teclas sensitíveis ou teclas sensíveis também tiveram um grande progresso em virtude do, do avanço, né, dessa tecnologia chamada General MIDI. Depois até viria uma outra versão na década de 90, que seria o GM2, ou General MIDI 2, e eles tinham, isso trouxe o avanço também de 16 canais simultâneos, com até 10 para instrumentos rítmicos. Os canais para instrumentos rítmicos, eles tinham uma diferençazinha em relação aos os demais instrumentos, porque os instrumentos rítmicos são, digamos assim, mais fáceis, por eles terem sons definidos e pelas ondas deles serem aperiódicas, né? Quando você bate, por exemplo, isso aí você pode ver, quem que tiver curiosidade pode ver o vídeo que eu fiz, que já é para o pessoal de técnica de gravação, sobre sonologia. Mas falando aqui rapidamente sobre isso, qual é a diferença entre um e outro, é que um instrumento rítmico, ele não necessita de frequências harmônicas, perdão, não é nem que sejam harmônicas, mas eles não utilizam frequências periódicas. Você não tem, por exemplo, um prato de uma bateria que toque a 440 Hz por segundo. Não. Ele tem uma frequência, é óbvio que ele tem, mas essa frequência é diferente de um Lá, porque essa frequência não tem uma nota musical, já que ela é aperiódica, ela completamente irregular. Enquanto uma nota musical, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, são frequências periódicas, ou seja, elas se repetem de tempos em tempos, e por essa razão a gente sabe que nota é. Então, quando você bate, por exemplo, assim, vou fazer aqui o som de bater na mesa. Isso daqui não é nota musical nenhuma, isso é um som aperiódico. Agora, se eu bato esse som e consigo fazer isso de maneira periódica, por exemplo, por 440 vezes em um segundo, ou 440 vezes por segundo, né? Se eu tivesse essa capacidade, eu estaria tocando um Lá. O conjunto desses sons, quando se tornam periódicos, eles viram um Lá maior. Perdão, que Lá maior? Eles viram uma nota Lá, uma nota com a frequência de 440 Hz, tá? Mas enquanto eu não tenho uma periodicidade, eu tenho então um som aperiódico. Os sons de instrumentos rítmicos são normalmente aperiódicos, enquanto os sons dos outros instrumentos são periódicos. Bom, eu termino aqui, pelo menos nessa parte desse vídeo, pedindo para que vocês acessem o www.patatap.com, e aí vocês vão transformar o computador de vocês, na verdade o notebook ou então o PC de vocês, seja lá como vocês estiverem fazendo, isso aí você faz na própria internet, e vocês vão transformar o computador de vocês em um instrumento musical que executa, na verdade, sons que foram sintetizados via MIDI, tá certo? Então é só para que vocês tenham um recurso a mais, caso vocês queiram, por exemplo, usar isso para dar aulas em situações onde vocês só tenham um computador com os seus alunos, por exemplo. Bom, pessoal, então para a gente entender essa coisa das conexões MIDI como a gente pode rotear o sinal, a gente chama isso de roteamento de sinal, né? Ou seja, o sinal vai sempre sair de algum lugar e entrar para algum lugar. Então eu tenho aqui essa imagem, essa animação, na verdade, que eu preparei aqui para vocês, onde temos uma janela e um quadrado, né? Esse quadrado tem embaixo dois em cada canto, né? Dois teclados,
E em cima eu coloquei dois módulos. Então esse teclado daqui está no canto inferior esquerdo. Esse teclado está no canto inferior direito. E eles estão com cada um deles está com um fiozinho que eu coloquei aqui de azul para vocês, para saída de um alto-falante, que pode ser um monitor de áudio, pode ser até mesmo um fone de ouvido, tá certo? A gente só vai simbolizar isso daqui com o alto-falante. E nesses teclados, pronto, isso aqui está na região de baixo. Em cima, a gente tem um módulo que tem o módulo não tem nenhum controlador, ou seja, a gente não tem como tocar uma tecla nele, né, para tocar os sons dele, mas aqui dentro tem um monte de sons que são sintetizados. Então, se são sintetizados, a gente pode controlá-los via MIDI. Então, tem um módulo que está na cor preta no lado superior esquerdo, e aqui eu tenho um outro módulo que está na cor branca, só para poder diferenciar, e esse módulo aqui digital, ele está no canto superior direito desse quadrado que eu estou fazendo aqui para vocês. O teclado é como se fosse um teclado desses que vocês têm por aí, que todo mundo toca, tá certo? O teclado, vamos começar aqui pensando nesse teclado aqui de baixo, no caso do canto esquerdo. Eu tenho aqui um canal e tem um timbre. São parâmetros que a gente precisa escolher para saber como é que eu vou querer saber qual o som dele que eu vou querer, né? Então eu coloquei aqui no canal 1, digamos que esse teclado tem 16 canais, ou seja, tem 16 espaços onde eu posso colocar informações que eu vou querer usar. Então no canal 1 eu coloquei o timbre do piano. No canal 2 eu coloquei o timbre do baixo elétrico. E no canal 3 eu coloquei o timbre da bateria. Então, quando eu tocar isso daqui, se eu tocar esse teclado somente assim, esses sons vão sair onde ele está ligado, que é no caixa, tá certo? Na saída de áudio. Esse som que eu estou ouvindo aqui do áudio não é som MIDI. O MIDI já está sendo, digamos assim, traduzido a partir do próprio teclado, tá certo? Essa parte do teclado aqui que é a parte que todo teclado ele tem uma parte que é um controlador, que são as teclas, e ele também tem o próprio módulo dele. O módulo dele é essa parte eletrônica onde a gente escolhe justamente o canal, o timbre e um monte de outras coisas que eu posso querer escolher. Por exemplo, eu posso querer que meu teclado, que meu som tenha eco ou reverb. Então eu posso colocar isso também na minha saída, e aí ele já manda esse sinal digital traduzido para o meu caixa, e o caixa vai tocar o som que eu quiser. Só que acontece com os teclados, nem todo teclado tem um som muito bom, nem todo teclado tem um módulo muito bom. Há teclados que são muito antigos e tem um som horrível. Você coloca lá um som de cordas, por exemplo, o famoso strings, e o som é feio demais. E se eu quiser, então, usar os sons que são melhores de algum módulo, eu posso chegar e fazer isso daqui. Tá vendo aqui onde tem Alt? O Alt dele, porque eu tenho aqui a entrada IN, né? E a saída Alt. Eu posso ligar o Alt dele ao IN de um módulo. Pronto, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um cabo do Alt do meu teclado e ele entra no IN do meu módulo. E esse módulo aqui é um Proteus e ele tem sons, por exemplo, de madeiras, ou seja, som de clarinete, som de oboé, de fagote, que são excelentes. Então, se eu for tocar agora, o som que eu estou mandando vai sair nesse caixa que está ligado ao teclado, mas também vai sair nesse módulo que está logo acima desse teclado, no canto superior esquerdo desse meu quadrado, e esse caixinha que está ligado a ele também vai sair. E eu posso, no teclado, no caso, escolher se eu quero que o meu som saia para esse daqui, para poder ouvir os dois ao mesmo tempo, ou não. Eu posso fechar o som do teclado e ouvir o que eu estou tocando somente nesse módulo. Então isso também
seria possível. Agora eu posso também incrementar esse som através... bom, essa saída que vocês estão vendo aqui, que está azulzinho que eu falei, né? Ou seja, o módulo tem uma saída que está azul e está indo para o caixa. Essa saída daqui é a saída out. É a saída, digamos assim, direta. O som sai diretamente para o caixa onde eu quero ouvir o que eu estou fazendo, né? E eu posso, inclusive, antes de passar para o próximo módulo, eu posso, inclusive, mudar também o timbre nesse próprio módulo. Isso daqui, gente, é como se fosse, esse módulo aqui que está em cima, é como se fosse essa parte do teclado eletrônica, só que sem a parte das teclas. Então é como se eu tivesse aqui 2 teclados. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, são 4 teclados. Só que 2 dos quais a gente tem teclas, que são os controladores, a gente controla por eles, e os outros 2 não tem. Então eu posso usar essas teclas dos outros teclados para controlar tanto um quanto o outro módulo. Então, eu coloquei aqui nesse teclado que eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês, eu coloquei o canal 1, timbre piano, canal 2, timbre baixo, canal 3, timbre bateria. Mas se eu quiser colocar nesse módulo preto outros sons, como eu falei aqui, esse módulo é o Proteus, é um módulo antigo e é bom para madeiras. Eu posso chegar aqui e colocar o som de oboé. Tudo que eu tocar aqui no piano, no timbre do piano, vai soar também a mesma coisa, a mesma mensagem MIDI, só que com um timbre aqui de oboé. No caso desse exemplo daqui, eu escrevi somente o timbre aqui piano, né? Esse projeto, na verdade, é bem antigo, era porque a gente tinha feito para as aulas quando a gente tinha um grupo de pesquisa, que era o GPMAC, mas eu posso colocar, no caso desse módulo pretinho aqui, o timbre que eu quiser. Agora eu vou escolher os canais para que não sejam canais coincidentes, para que eu não ocupe tudo num canal só, né? Cada canal é como se fosse um depósito, e você consegue depositar somente um instrumento lá dentro desse canal. Agora, como é que eu faço para poder ligar esse módulo ao outro módulo? É muito simples. Eu vou ligar essa saída, não a saída out. A saída out já está ocupada pelo caixinha, né? Eu tenho uma saída sobrando, que é a saída through. Essa saída through significa, entre outras palavras, a gente vai compartilhar esse som. O que tiver daqui, o sinal que eu tiver nele, eu vou mandar para o outro. É como se fosse um out, só que não é um out final. O out final é o out mesmo. Esse daqui é um out que vai entrar no in de outro lugar para poder fazer mais coisas, para poder trabalhar. Então eu posso ligar esse aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, até o in do outro módulo. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente faz aqui, observe bem o que está fazendo, né? Mas enfim, deixa eu ver se consigo daqui. Pronto, tá aí. Com essa conexão agora que eu fiz, eu posso, tocando esse teclado que está na região inferior esquerda, eu posso controlar tanto o próprio teclado, como posso controlar o módulo que está acima dele, acima na região esquerda, como posso controlar esse módulo que está acima na região direita. Então, por exemplo, se eu quiser colocar nesse módulo uma bateria, eu posso fazer isso. Digamos que esse módulo seja um módulo Roland, que eu acho que é exatamente isso, a foto que eu usei, para poder ter sons excelentes de bateria. Teve um tempo que a Roland era a empresa que tinha os melhores sons de bateria. Então eu poderia tocar aqui com esse teclado que está no canto inferior esquerdo, eu poderia tocar a bateria que está dentro desse módulo daqui. E eu poderia mandar pela saída dele principal out, tanto para um caixa para tocar logo, ou para gravação, por exemplo. E eu posso também, com esse teclado, controlar mesmo esse outro teclado que está aqui. Da mesma forma, olha, eu pego a saída true desse módulo branquinho que está aqui e coloco na entrada in. Pronto. Então, o que eu tocar nesse teclado que está no canto inferior, o primeiro teclado que a gente trabalhou, no canto inferior da parte esquerda desse quadrado daqui, eu toco aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol,
vai soar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol nesse outro teclado. Mesmo sem ninguém estar tocando esse teclado, eu posso utilizar os sons que estão contidos nesse teclado. Então, digamos que esse teclado daqui, que no caso é um Roland P8000, digamos que ele tenha excelentes sons de cordas. E o meu teclado original não tem. Eu posso usar esse teclado original, que é mais velhinho, que é menos, que não é tão bom em termos de qualidade de sons. Eu posso utilizar esse teclado para tocar os sons do próprio Roland, de outro teclado, entenderam? Então, a questão entender essas conexões MIDI facilita muito a vida da gente na hora da gente trabalhar com conexões e com controladores.